Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. É um Deus também da provisão, que provê para nós a porta estreita e também provê a porta larga, e nós escolhemos qual porta nós queremos, qual caminho nós queremos entrar. Amém? Deus da provisão, que provê o caminho para nós trilharmos também. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Salmo 3:5. Salmos número 3, Salmo não é capítulo, Salmo é números e versículos. Salmos número 3, verso 5. Diz assim a palavra de Deus: e eu me deitei, diz o salmista, né? Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Deus sustenta o seu descanso, Deus sustenta o seu dormir, Deus sustenta o teu levantar. Então um Deus que sustenta, Deus que provê sustento para nós. Por favor, Salmo 23, 1 nós já sabemos. Salmos 23, verso 1 nós já sabemos. O Senhor meu pastor, nada me faltará. Um Deus que provê e não deixa faltar nada. Amém? Eclesiastes 5:19, por favor. Próximo livro, Eclesiastes 5:19. Perdão, depois de Provérbios. Eclesiastes 5:19. Então, Êxodo 16:4 é um Deus de provisão e provação. Salmo 3:5, um Deus de provisão e sustento. Êxodo 5:19. E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para delas comer e tomar da sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. É a provisão para o trabalhador. Quem trabalha, Deus provê, Deus sustenta, Deus zela, Deus cuida. Então, para o trabalhador, provisão para o trabalhador. Lucas 11:13. Lucas 11:13. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo 11, verso 13. Todos encontraram, amém? Diz assim: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Então, Deus que provê o Espírito Santo para nós. O Espírito de Deus, o Espírito Santo é uma provisão de Deus, um Deus que cuida e sustenta através do seu Espírito que habita em nós. João 6:35. João 6:35. Olha bem, João 6:35 diz assim: olha o que Jesus diz. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Ou seja, Jesus também é uma provisão de Deus para as nossas vidas. Ele proveu o seu Filho para nós. Olha bem, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, Jesus é a provisão da parte de Deus para nossas vidas. Romanos 8:32. Romanos 8:32. Aquele, ou seja, nosso Deus, Paulo escrevendo aos Romanos, que o nosso Deus, aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, ou seja, entregou o sacrifício por nós, ele proveu o Senhor Jesus e o sacrifício para nós. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, ou seja, ele proveu por nós. Como nos não dará também a ele todas as coisas? Então, confirmando que Jesus é uma provisão de Deus para nós. Mas dentro da provisão, o que é provisão? Provisão é um dos atributos de Deus, revelados na Bíblia Sagrada. A provisão é o cuidado, provisão é o zelo, provisão é o sustento.
Mas dentro da provisão tem mais 3 P's a ser analisado. Primeiro P, é um Deus que planeja e projeta. Sempre foi um Deus de planejamento. Ele tem um plano de salvação para nós, um planejamento, um caminho com métodos para chegar até o objetivo. E é detalhado isso. Nos ensina a santificação, nos ensina a consagração, nos ensina como amar, como ter fé, e nos ensina tudo isso. Então são métodos, projeto, planejamento para chegar até um objetivo que é o céu. Então dentro da provisão tem planejamento e provisão. Dentro da provisão também de Deus nós temos também o preparo. Ele pega aquele que não é nada, aquele que ninguém dá valor, o mais vil pecador, e o faz sentado entre os príncipes, o faz honrado, faz com autoridade dos céus para expulsar, para poder fazer a obra. Ele pega aquele que não é e faz ser, e capacita aquele que não é capacitado. Então um Deus que prepara as pessoas. Todas as provações que José passou foi preparação para assumir ser governador do Egito. Todas as provas que Davi passou foram preparações para ser rei. Então um Deus que prepara, mesmo que sendo através das provações, um Deus que prepara. Então dentro da provisão tem 3 P's, um Deus que planeja e projeta, um Deus que prepara, capacita, e um Deus que prevê. Ele prevê, ele antecipa. A Bíblia diz que Deus nunca fará coisa alguma sem antes revelar aos seus santos profetas. Ele sempre vai mostrando. Ele falou assim: Moisés, vou te enviar para livrar o povo do Egito, mas eu vou endurecer o coração de Faraó. Ou seja, já estou prevendo você, estou te prevendo que vai acontecer isso. É um Deus que prevê o que acontece, um Deus que projeta, um Deus que prepara. Tudo isso é provisão de Deus. Provisão de Deus. Mas se você olhar, irmãos, Deus tem preparado um caminho para nós. Todas as passagens bíblicas, você vê que tem um caminho preparado. Para chegar até a terra prometida tinha um caminho. Era o caminho, qual que é o caminho desse caminho no deserto? É o caminho da obediência. Enquanto eles não obedeceram, eles não chegaram até a terra, somente 2 chegaram. Mas se eles tivessem obedecido, todos tinham chegado, e chegado rápido, em menos de 1 semana. Chegariam até a terra prometida. Bem provável. Os estudiosos dizem que 2 semanas chegariam. Eu acredito que em 1 semana chegaria. Por quê? Porque eles não obedeceram, murmuraram, reclamaram, pecaram. Então eles não alcançaram a promessa. Irmãos, mas Deus tem um caminho preparado para qualquer situação. Por exemplo, um problema lá no seu serviço. Pode ter certeza, Deus já tem um caminho preparado para alcançar a vitória lá no seu serviço. Um problema lá na sua família, Deus já tem preparado, porque é um Deus de provisão. Um Deus que já tem preparado um caminho para você. Olha bem, o caminho que Deus proveu para Israel no deserto é notório, que eles tinham que obedecer. O caminho que Deus proveu para José no Egito, o caminho que Deus proveu para Daniel na Babilônia, nós falamos: meu Deus, ora 3 vezes por dia, ainda é lançado na cova. Por quê? Porque Deus queria dar vitórias para Daniel sobre os seus inimigos, e ainda fazer o rei assinar um decreto que todos os povos e línguas temam e tremam o Deus de Daniel. Então Deus queria fazer ser conhecido na Babilônia, Deus queria dar vitória para Daniel contra os seus inimigos. Então Deus preparou um caminho doloroso, difícil, não livrou ele da cova, de entrar na cova, mas livrou ele de morrer na boca dos leões. Um Deus que tem um caminho preparado, mesmo que haja tempestade, mesmo que haja lutas, mesmo que haja problemas terríveis, mesmo que haja percas, sofrimento, mas Ele não te abandona, está com você no fogo, na água, no espinho. Ainda tem um caminho preparado para um resultado positivo, para dar vitória para você. Pode ter certeza, quando Deus prepara uma situação difícil para nós, Ele também já preparou o escape. Ele dá aprovação e dá o escape. A pior coisa que o diabo pode colocar em você é o medo. Porque quem tem medo perde a fé, quem tem medo perde a confiança, quem tem medo perde o equilíbrio emocional, quem tem medo perde o chão. Você não precisa ter medo. Por quê? Porque seja qual for a situação que você estiver passando, há um caminho preparado de vitória para você chegar. Porque Ele não permite situações difíceis em vão para quem serve a Ele. Porque já tem um caminho preparado, tem um projeto, tem um planejamento para alcançar essa vitória. Talvez você não saiba ainda qual o caminho, mas Ele vai te revelar. Talvez você não saiba como fazer, mas Ele vai te mostrar. Contanto que você creia nele, confie nele, porque é certeza, a Bíblia me garante isso, que já tem um caminho preparado para aquele que escolheu servi-lo. Se você tivesse até mesmo um câncer,
e não temesse. Igualzinho, ontem eu liguei para um parente do irmão Manuel, que está com câncer generalizado, condenado à morte. Condenado à morte. Eu liguei para ele antes de orar, falei com ele: olha só, o irmão Manuel já falou qual que é a sua situação. O câncer está espalhado em todo o seu corpo. Mas deixa eu fazer uma pergunta. O senhor sabe o que alimenta o câncer? Eu achava que era açúcar, mas o meu médico falou que eu posso comer um pouquinho de açúcar. Quer dizer, o médico, sabendo que vai morrer mesmo, deixa ele curtir um pouco o açúcar até o final da vida dele. Eu falei assim: se você dá alimento para o câncer, ele vai ficar vivo, mas se você tirar o alimento dele, ele vai morrer. O que alimenta o câncer? Açúcar. O que alimenta o câncer? Tudo à base de trigo. O que alimenta o câncer? Tudo à base de amido. O que alimenta o câncer? Conservante. O que alimenta o câncer? Carnes embutidas, linguiça, salsicha, mortandela. Você tirou isso aí, se você virar vegetariano, acaba o alimento do câncer, ele tem que morrer. Se você tirar a palavra que alimenta o crente, ele morre espiritualmente. Se tira alimento de qualquer ser vivo, ele morre. Aí ele se animou, ele estava tão triste, ele se animou. Então, se eu fizer isso, é possível sim. Aí você faz sua parte, nós vamos estar orando, vamos orar e você vai viver. Eu posso viver? Todos os médicos falaram que eu vou morrer. Eu falei assim: mas Deus está dizendo que se você crer, você vive. E tem mais. E se porventura Deus quiser mesmo te recolher? Você não quer um paraíso ou você quer ir para o inferno? Você quer um paraíso? Tem que ser agora em vida para preparar, porque já tem um caminho preparado para a sua salvação. Quem sabe foi através desse sofrimento que Deus quer te salvar. Agora pensa bem, você sofre aqui, ainda sofre uma eternidade no inferno ainda. Aí ele aceitou Jesus, vai servir a Deus, vai virar vegetariano, e eu acredito que ele vai viver. Deus já tinha um caminho preparado de eu encontrar com ele, para ele encontrar com Deus. Ele encontrou comigo. Dia que uma irmã veio confessando assim: irmão, meu pai está quase morrendo, eu preciso perdoar ele, eu não consigo perdoar meu pai. Mas como não? Seu pai é meu pai abusou de mim quando eu era criança, e eu não consigo perdoá-lo. Eu carrego isso, sou crente há mais de 15 anos, mas eu carrego isso, eu não consigo, irmão, não consigo. Ele está quase morrendo, está à beira da morte numa cama, está morrendo, eu preciso perdoá-lo, eu não consigo. Eu vou ser falsa de chegar para ele e falar que eu estou perdoando. Eu falei assim: o seu pai não te violentou. Que isso, irmão Nivaldo? Meu pai abusou de mim. Assim, seu pai não abusou de você, por dois motivos. Primeiro, são os demônios que entraram nele. A luta não é contra o seu pai, a luta é contra o que está nele. Primeira coisa. Segundo, quem foi violentado e estuprado era a pessoa que já morreu, porque a senhora nasceu uma nova criatura. Ou a Bíblia está mentindo? Se a Bíblia falou que a senhora é uma nova criatura, a senhora que é a nova criatura não tem nada a ver com aquela criatura do passado que foi violentada. Aquela já morreu. Ou a senhora ainda é a velha criatura? Não, eu sou nascido de novo. Então, se a senhora é nascida de novo, essa criatura nova não foi violentada. Ela é verdade, irmão Nivaldo. Uma palavra só, uma frase, tirou uma mulher de um peso de 15 anos. Ela foi rapidamente lá. E o marido dela sempre vem direto aqui. Eu não pedi autorização para ela para falar sobre isso, o nome dela. Mas se alguém quiser, pode me procurar no particular, que eu te apresento o telefone dela, para você confirmar. Já de idade, já tem 3 filhos, e ela foi lá. A filha dela está aqui hoje. Aí, ela foi lá e pediu, e perdoou o pai. Eu não sei se ele está vivo ainda, eu vou perguntar para ela se ele já morreu, mas ela perdoou. Imagina, irmãos, Deus falando assim: se vós não perdoarem uns aos outros, eu também vos não perdoo. Como é que Deus ia perdoar essa mulher se não perdoava o pai? Então Deus já tem um caminho preparado, irmãos.
não só para a nossa salvação, que é o mais importante, mas demais coisas. Irmãos, um probleminha que você tiver, você foi ali e furou o pneu, não reclama não, glorifica, Senhor, eu te agradeço, que deve ser livramento. Por quê? Deus tem um caminho preparado para te livrar. Você precisa entender isso. Na vida do crente nada é em vão, tudo tem um porquê. Talvez você não saiba o motivo, mas lá na frente você vai saber. E se não saber lá na frente, quando chegar no céu, Deus vai te mostrar. Porque tem tudo um memorial de Deus, tudo que você faz, que você fala, tem um memorial. Você já dá conta de cada palavra que você falar, porque está tudo registrado no memorial de Deus. Então, irmãos, em João 5,24, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isso tem um caminho, você não entra nesse caminho da não condenação, porque você creu nele. Você que tem que escolher o caminho para receber a provisão de Deus. Porque se você escolhe o caminho do Senhor, você tem uma provisão positiva. Se não escolhe o caminho de Deus, você tem uma provisão negativa, mas uma provisão terá. Porque eis que põe diante de vós o bem e o mal, você escolhe. As bênçãos e as maldições, coloco diante de vós. Eu tenho um caminho preparado, o caminho da bênção e o caminho da maldição, você escolhe, mas está preparado. Se você não escolheu, você já decidiu. Se você não fez a escolha, você já escolheu. Se você não escolheu por Jesus, você já escolheu o inferno. Então, irmãos, se eu não conheço a cidade onde eu estou, e eu preciso chegar a algum lugar, eu vou preparar um GPS, eu vou no Google Maps, eu vou uma bússola, para achar o caminho. O Senhor Jesus é a nossa bússola, é o nosso norte, é o nosso caminho. Na vida cristã, já existe um caminho de Deus feito para nós. Não existe livre-arbítrio para o crente cristão. Ai, irmão Nivaldo, não existe, no meu ponto de vista. Vão me criticar, teólogos vão me questionar, não tem problema, é meu ponto de vista. Não existe a livre-arbítrio para o cristão. Quem já é cristão, quem já é crente, já escolheu ser crente. E ser crente, ser cristão, já tem a regra, está aqui na Bíblia Sagrada. Por que eu vou falar de livre-arbítrio agora se eu já escolhi o caminho de Deus? Eu já escolhi o caminho de Deus. É igual aquele menino na África lá. Os muçulmanos vieram e mataram toda a família dele cristão. E aí ele ficou lá rolando no chão, meio vivo ainda. E aí o muçulmano falou para ele assim: vou te dar mais uma chance, sua família toda está morta aí. Mais uma chance. Se você negar esse Jesus, eu não te jogo nessa fogueira. Mas se você negar Jesus, você vive. Mas se você não negar a Jesus, eu te jogo nessa fogueira. E aí, qual que é a sua decisão? O menino falou assim: não tem mais jeito, eu já aceitei Jesus. E ele foi jogado na fogueira, ficou gritando na fogueira. Isso foi filmado, irmãos, está na internet. E eles filmando, tirando sarro, mais um cristão morto, e foram embora. O menino não morreu, todo queimado assim. E aí deu uma entrevista no Missões, portal de missões, uma coisa assim, Portas Abertas. Deu uma entrevista lá e falou assim: eu não podia mais negar, eu já tinha aceitado a Cristo. Um menino, irmãos, crente de verdade, ele já tinha escolhido um caminho que não pode ter mais volta. Eu não posso voltar ao vômito. Ele já tinha escolhido o caminho que Deus proveu para ele. Então, irmão, o maior problema é que muitos cristãos tentam pegar atalho nesse caminho, tentam um jeitinho para poder chegar, tentam do seu jeito, da sua maneira, e não tem esse negócio não. A maneira é a maneira bíblica e acabou. Ou você assume essa maneira bíblica, ou então você não tem provisão que Deus preparou para você. Deus tem previsões, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem reservado para nós. Esse é o caminho da vitória. Cabe nós escolhermos esse caminho. Então, saímos do nosso antigo caminho, no caminho do pecado, e assumimos o caminho que Deus traçou para nós. Quando os filhos de Israel saíram do Egito, já tinha um caminho traçado. E nesse caminho já estava a provisão de Deus. Não tinha água, tuf na rocha, sai água. Não tinha loja para comprar roupa, a roupa não estragou. Não tinha loja para comprar sapato, os pés não incharam. Ou seja, o sapato permaneceu aumentando com a idade. Não tinha carne, codornizas. Não tinha sombra, porque não tinha árvore, nuvem, coluna de nuvem. Não tinha aquecedor à noite para o frio abaixo de zero, coluna de fogo.
Não tinha pão para comer, pão de mel, que é o maná. Deus foi um provedor durante todo o tempo, até nós chegamos à nossa terra prometida, as nações celestiais. Tem inúmeras provisões previstas nesse caminho para nós, cabe nós cremos para receber. Olha bem, quando os filhos de Israel saíram do Egito, eles tiveram o caminho provido. Deus conduziu o povo pelo caminho através do deserto. É o que? Águas amargas? Joga uma galha, se tornaram doces. Deus tem provisão de transformação, de mudança. Tudo isso está previsto no caminho para o Senhor. Então, irmãos, eles foram dirigidos por uma coluna de nuvem, coluna de fogo, muito bem. Mas existem dois caminhos que o homem pode tomar: o seu próprio caminho ou o caminho de Deus. Depois que você já fez essa escolha, o caminho de Deus, existem as regras para o caminho de Deus. Existem os mandamentos, existem os estatutos, existem os juízos. Então, o homem sempre quis fazer seu próprio caminho. Deus preparou um caminho para Adão. Adão e Eva fizeram o seu próprio caminho. O pecado entrou no mundo. Olha bem, mas aí eles queriam novamente sair da situação. Seu próprio caminho. Folhas de figo, vergonha com o Senhor. Tamparam com folhas de figo. Estavam nus, perceberam, o pecado entrou, perceberam que estavam nus. Vergonha, colocaram folhas de figo. Deus disse: não, a salvação é por sacrifício de sangue. Matou um animal, tirou a pele, escorrendo sangue e colocou a pele de animal. Eu imagino Adão andando e aquela vestimenta batendo e o sangue escorrendo, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então houve o que? Um caminho para livrar Adão, um caminho para perdoar Adão, mas teve as consequências do pecado, que até hoje nós sofremos as consequências do pecado de Adão. Então Caim tentou fazer o próprio caminho. Havia um caminho provido para Deus receber a oferta de cada um, mas Deus rejeitou o caminho, porque a Bíblia diz que as obras de Caim eram más. Como é que eu posso oferecer ofertas para Deus, sendo que eu estou em pecado? Então, como as obras dele eram más, Deus não recebe a oferta dele. Deus recebe o sacrifício de Abel, mas não recebe a oferta de Caim, porque Caim seguiu o seu próprio caminho. As obras dele eram más, estava indo para o caminho pecaminoso. Então, irmãos, tinha que construir uma arca. Noé fez exatamente como Deus queria. Cada milímetro, cada tamanho, largura e espessura, comprimento de cada madeira, foram tudo calculado por Deus. Por quê? Porque ele estava no caminho provido por Deus. E por que não morreu afogado com o dilúvio? Porque ele estava no caminho preparado, provido por Deus. Se nós queremos receber as vitórias, as promessas de Deus sendo cumpridas em nossas vidas, nós precisamos ficar firme nesse caminho provido por Deus. Então, irmãos, não podemos querer nosso próprio caminho. Deus entra na boca de uma menina que foi levada escrava na casa de Naamã. Se o meu senhor Naamã estiver diante de um profeta que está lá em Samaria, será restaurada a sua lepra. Mas ele quis o seu próprio caminho. Rei, uma menina está lá em casa, abençoada. Se eu for diante do rei lá, vai resolver. Aí o seu próprio caminho. Vou mandar uma carta para o rei te livrar da lepra. Vou levar presente para o rei. Não é esse caminho. O caminho é procurar o profeta, mas quis o próprio caminho. E aí foi lá, o rei não pôde fazer, ninguém pôde caminho. Mas quando resolve que o profeta Eliseu manda vir aqui, que verás que tem profetas em Israel. Ou seja, volta para o caminho provido que eu falei na boca daquela menina lá na sua casa, que é procurar o profeta. Aí ele vai do profeta, mas novamente ele quer o próprio caminho, porque o profeta vai lá, manda o seu assessor Geazi, manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e novamente quer o seu caminho. Não são os rios Abanas e Farpar lá em Damasco, rios de águas limpas? Vou ter que mergulhar nesse rio Jordão, que é um rio naquela região, era barrento. Ou seja, eu quero o meu próprio caminho, eu quero mergulhar na água lá em Damasco, não nessa água barrenta. Eu esperava que o profeta viria aqui, levantaria as mãos e repreenderia a lepra, invocaria o nome do seu Deus e repreenderia. Ou seja, o caminho é fazer do meu jeito, é o meu caminho, eu quero desse jeito. Tem gente que Deus está com a bênção pronta para entregar para ele, mas só quer receber de uma forma, só quer receber se usar aquela pessoa. Deus às vezes quer usar a sua própria oração para te abençoar, mas não, tem que ser oração de fulano de tal. Acredita mais no homem do que em Deus. Deus quer fazer, quer que você tire as mãos, você fica lá querendo você agir. Deus, tira essas mãos que eu quero fazer por você. Às vezes as pessoas ele queria o caminho dele, tem que ser daquela forma dele. E enquanto ele não fez do jeito que Deus preparou o caminho, do jeito que Deus proveu o caminho, que era mergulhar, enquanto ele não fez isso,
conforme o caminho que Deus preparou, não deu certo. Irmãos, eu preciso seguir o caminho provido por Deus para ser ouvido e respondido por Ele. Eu vou repetir. Eu preciso seguir o caminho provido por Deus na minha vida, para que Ele possa me ouvir e me responder todas as minhas ansiedades, minhas questões, minhas necessidades. Para Deus me ouvir, me responder, eu tenho que estar no centro desse caminho provido por Ele. Judas Iscariote, irmãos, ele abraçou Jesus, andou com Jesus, viu milagres, participou das obras, fez a obra e viu tudo, viu ressurreição, viu o leproso sendo limpo, mas ele saiu desse caminho que Deus proveu para ele, padeceu, morreu. Deus sempre proveu um caminho para a natureza, nasce, cresce, envelhece e morre. Assim, peixes, animais, tudo que tem vida nesse planeta, tem um caminho já provido. Mas Deus dá ao homem o Espírito Santo, que é uma promessa, é algo provido por Deus, um caminho, e às vezes, muitas vezes, cristãos rejeitam o Espírito Santo, entristece o Espírito Santo, deixando o caminho provido por Deus. Ele fez uma promessa, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quem cumpriu isso? Foi revestido de poder. O que Deus promete, que é o Espírito Santo, aqueles que creem e estão no caminho provido por Deus, recebem. Então, irmãos, Deus sempre proveu um caminho que muitas das vezes nos leva a caminhos não muito agradáveis. Às vezes Deus proveu um caminho para você, só que esse caminho às vezes é estreito, esse caminho às vezes é espinhoso, esse caminho às vezes é apertado, mas é necessário para que você seja lapidado, porque um ouro, quanto mais provado no fogo, mais puro se torna. Nós somos pedras preciosas, que precisam ser lapidadas, muitas das vezes queimadas no fogo, para poder sair puro do outro lado, para sair preparado. Quantas vezes Deus permitiu provações para ver o que tinha no coração do homem? Se servia ou não servia? Claro que não queria matar Isaac, mas ele falou: Abraão, dá o teu filho em sacrifício. Nós sabemos que ele não queria matar, mas queria provar. Depois no final ele falou assim: agora vejo, Abraão, que você realmente me teme e me obedece. Então a sua geração serão como as areias da praia, sabe? As provas que o crente passa é sempre um preparar, um provar da fé, um provar da obediência. Você precisa entender isso. Então, irmãos, certa vez havia um homem no caminho provido por Deus. Ele teve que entrar na cova dos leões, teve a chance de se livrar da cova saindo do caminho provido. Ele teve a chance. Eu posso perfeitamente não orar com a janela aberta, porque eles vão me ver lá fora. Eu vou fechar a janela aqui, vou orar aqui, ninguém vai saber que eu estou orando. Eu vou ficar sentado aqui, vocês vão pensar que eu estou pensando em alguma coisa, eu vou estar orando ao meu Senhor. Ele falou: não, eu vou continuar no meu propósito, vou abrir a janela e vou continuar orando no meu propósito, porque ele tinha um caminho e não queria sair desse caminho. Ele tinha um caminho, ele orava por Jerusalém, então ele ia continuar no propósito dele. Tem pessoas que saem do propósito com Deus, saem do caminho de Deus, provido por Deus, depois quer que Deus responda, quer que Deus ouve, quer que Deus responda, não tem jeito. Irmãos, hoje há um caminho para o homem e mulheres que servem a Cristo Jesus, que morreu no Calvário por mim e por você, através do seu sangue precioso derramado. Esse é o caminho, através do sangue de Jesus Cristo, esse é o caminho. Irmãos, para você receber o Espírito Santo, se faz necessário você estar nesse caminho. Esse é o caminho provido por Deus, andar no Espírito Santo de Deus. Esse é o caminho provido. Quando Abraão ofereceu Isaac, foi a mesma coisa. Deus proveu um cordeiro para o lugar de Isaac. Deus é um provedor, proveu um outro caminho. Quando Deus viu que Abraão obedeceu, Abraão olha do lado e vê um carneiro com os seus chifres presos no arbusto, e tira Isaac do altar do sacrifício e coloca. Deus proveu um cordeiro. Assim como ele subiu o monte Moriá para oferecer o seu filho, assim o nosso Deus fez Jesus Cristo subir no monte Gólgota, no monte Caveira, oferecendo seu filho como sacrifício. Ou seja, a passagem de Abraão são sombras para a passagem de Jesus Cristo, já indicando, já ensinando o povo: eu vou prover um escape, eu vou prover um cordeiro substituto, vou prover o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entende, irmão?
Então há um caminho provido por Deus. O rei Acabe estava no caminho, provido por Deus, até deixar o caminho provido por Deus e casar com alguém que não era crente, Jezabel. Saiu do caminho provido por Deus, sofreu as consequências trágicas que nós já conhecemos a história. Deus foi provendo o caminho para Elias. Elias, foge. Você entregou que não vai cair nem chuva, nem vai. Foge. Vai para o ribeiro. Lá já ordenei aos corvos que te sustente com pão e carne de manhã e à tarde. Ou seja, eu já tenho a provisão para o seu sustento. Você vai passar por provações, vai ficar isolado, longe dos amigos, longe de tudo, mas nessa prova eu não te abandono, nessa prova eu te sustento, nessa prova eu tenho zelo pela sua vida, nessa prova eu cuido de você, nessa prova não vai faltar nada. Se Deus falasse para você, eu tiro todas as suas provações, mas você fica sem a minha presença, e sem a minha provisão, ou então você fica com a prova, mas você tem a minha presença e a minha provisão, qual que você escolheria? Ficar na prova. Muitas das vezes Ele não tira o deserto de você, muitas das vezes Ele está com você lá no deserto, muitas das vezes Ele não tira você do deserto, mas Ele está com você lá no deserto. É melhor na provação, na presença de Deus, do que sem prova, porque Ele está ali presente para suprir as suas necessidades, Ele está ali presente para cuidar, para zelar de você, para te proteger, está ali com você na prova, para poder mostrar realmente o que Ele quer de você, te ensinar coisas que o homem aqui na terra não pode te ensinar, fazer coisas que o homem aqui não pode te dar, como perdão, por exemplo. E às vezes na provação é que a gente consegue abrir os olhos e entender, é na provação que a gente para ouvir. Quantas vezes as pessoas me chamando, Deus usando, vamos para a igreja, eu não queria, não quer? Permitiu uma prova tão dolorida, Senhor, o que queres de mim, Senhor? Nós só damos ouvidos muitas das vezes quando nós necessitamos muito de algo de Deus. Quando nós não estamos necessitando de nada, a gente esquece, a natureza carnal humana é terrível. Então a provisão de Deus tem 3 P's. Provisão tem 3 P's. Primeiro, Ele projeta, Ele planeja nossas vidas, um plano de salvação para nós. Ele prepara a pessoa para ser salva, para fazer a obra. Um Deus que prepara, que capacita. O terceiro P, um Deus que prevê. Ele já te avisa, revela por profecia, não faz nada sem avisar os seus santos profetas. Amém, igreja? Vamos ficar em pé? Mal, né? E ela, depois da oração, foi ficando melhorando, ficou boa, né? Glórias a Deus, irmãos. Foi curado para a glória de Deus. Mais alguém tem algum testemunho? Diga, irmã. Um problema espiritual, estava sem comer, não tinha fome, não conseguia comer nada, porque não tinha fome, não conseguia se alimentar, e estava só definhando e emagrecendo, né? Ela trouxe aqui, depois da oração já começou a comer, tá bom, né, para a glória de Deus. 3? Come 3 vezes por dia agora? Glórias a Deus? Glórias a Deus, toda a glória e honra do Senhor. Mais alguém tem algum testemunho? Se alguém tiver, eu tenho testemunho. Aquele casal ali, irmão Paulo, irmã Rosane, eles assumiram um namoro sério cristão. Glórias a Deus? Serão casados para a glória de Deus. Amém? Vão ser felizes. É possível sim você ser feliz, irmão. Não importa a sua idade, não importa. Se Deus quiser, meu irmão, ninguém pode impedir, irmão. Ninguém pode impedir. Isso é um exemplo para nós. Porque tem pessoas que não assumem namoro, relacionamento sério, e ficam por aí, pecando por aí. Não assumem namoro santo e fica fazendo a vontade do diabo. Depois o diabo vai, entra e destrói. Então, se você tem a oportunidade, se conserta no seu casamento, está com um divórcio pendente, pede divórcio, já está separado, né, há muito tempo, não tem mais jeito, dá um jeito, resolve sua vida, mas não fique em pecado, porque o inimigo pode entrar e destruir seu relacionamento. Seja obediente à palavra do Senhor, cumpra essa palavra do Senhor, acerte a sua vida, e eles todos são desimpedidos, são solteiros, né? Então vão casar para a glória de Deus. Amém? Mais alguém tem algum testemunho? Pedido de perdão? Meu Senhor,
Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade e misericórdia para com as nossas vidas. Sabemos que o Senhor tem um caminho provido para nós, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus Cristo de Nazaré, capacita-nos para andar neste caminho, prepara-nos, ensina-nos, meu Pai, a andar todos os dias no caminho provido pelo Senhor para as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, se nós não seguimos corretamente esse caminho em algum momento, Senhor. Perdoa se nós pecamos, falhamos em palavras, atitudes ou pensamentos. Pai, não retires nosso nome do livro da vida. Ao contrário, que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. E te peço, ó Senhor, que o Senhor tenha misericórdia do teu povo. Que o Senhor possa, meu Pai, receber nosso arrependimento, nossa confissão e nos fazer nova criatura. Perdoa os nossos pecados, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, teu Filho, nós te agradecemos. Amém. Agora que Deus perdoa os nossos pecados, demais coisas Ele pode acrescentar. Eu gostaria de orar por você, em que você tem sofrido azia, não pode comer todas as coisas que você deseja. Você que tem passado por isso, intestino e estômago, tem dificuldade com relação intestinal, refluxo, vem aqui à frente, porque hoje pode ser o dia da sua vitória. Crê? Crê? Mas também depois da oração não sai comendo tudo por aí também não. Não quer dizer que você... Ah não, eu creio que você recebeu vitória. E ó... Refluxo. Amém? Crê? Estômago também? Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que não seja a minha mão, mas seja as tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo, seja curado. Em nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus Cristo, seja curado. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, seja curado. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Pai, graça te damos e eu creio, Senhor, que algo vai acontecer. Eu creio que eles irão te glorificar e te exaltar através do testemunho. Eles vão te glorificar porque é o Senhor que faz, através do testemunho deles, o Senhor será exaltado no meio do teu povo. E o inimigo será envergonhado. Pai, recebe nossa gratidão porque o Senhor já fez. Recebe a nossa gratidão por o Senhor já ter feito. E só iremos, meu Pai, dar testemunho agora e teu nome será glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de orar rapidamente também por você que deseja fazer algo para Deus, tem o desejo do seu coração, Deus já tocou no teu coração para fazer e você não consegue fazer, não consegue iniciar. Você quer fazer, eu quero evangelizar tal coisa, eu quero fazer tal coisa para Deus. Você quer fazer, você tem que fazer algo para Deus, ajudar os necessitados, tem vontade de evangelizar, mas não consegue, parece que algo impede. Você que tem desejo de fazer algo para Deus, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Meu Senhor, aqui são os meus irmãos, ó Pai, por algum motivo não conseguem fazer essa obra que o Senhor colocou no coração deles, por falta de tempo, por falta de oportunidade, falta de meios. Meu Senhor, cada um com seus motivos, mas todos eles, ó Pai, se quiser, dá um jeito, Senhor. Mas é que essa obra tem que ser realmente prioridade. Mas aqueles que não têm os meios, Senhor, o Senhor é poderoso para entrar com providência, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, seja repreendido toda barreira, todo impedimento, toda obra contrária, toda obra maléfica, todo laço do inimigo, toda ferramenta preparada contra eles não prosperará. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu profetizo que a partir de hoje, o Senhor vai abrir as portas, em nome de Jesus Cristo. A partir de hoje, ó Senhor, eles vão olhar com os outros olhos. A partir de hoje, o Senhor levantará pessoas para ajudar. A partir de hoje, ó Pai, o Senhor fará, meu Pai, diferente. O Senhor entrará com providência, Pai, eles nem saberão de onde virá a providência, a provisão, mas o Senhor fará, porque o Senhor chamou aqui para entregar isso para eles. Que o teu nome seja glorificado, que eles deem testemunho para exaltar o teu nome e aumentar nossa fé. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos. Amém? Crê? Crê nisso? Crê nisso? Imagina você do nada já sair empresário, meu Deus. Alguém passando mal? Alguém enfermo? Alguém precisando de cura? Alguém mais? Além dela, mais alguém? Sua mãe? Além da mãe dela, mais alguém? Pode vir.
Vai que Deus resolve te curar hoje. Não é toda vez que a gente pede que Deus faz. Não entendi? Pedi orar pra minha tia que não está muito bem. Qual que é o nome dela, sua tia? Juliana. Juliana? Vamos orar pela Juliana. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, toda enfermidade, da cabeça à planta dos pés, na vida de Juliana, em nome de Jesus Cristo, irmã Juliana, seja curada, em nome de Jesus Cristo. Crê? Tudo é possível aqui, crê. Então, a mamãe está passando mal, vomitou ontem. Irmã Patrícia? Irmã Sônia? Que está, assim, com mal-estar. Hoje ela amanheceu um pouco melhor, mas com dor na coluna e não sei. Irmã Sônia, nós te repreendemos em nome de Jesus Cristo e ordenamos que saia do corpo dela, seja virose, o que for, em nome de Jesus Cristo, saia do corpo dela. Nós te repreendemos em nome de Jesus Cristo. Crê? Essa fala para dar o testemunho amanhã. Ah, agora eu tenho problema de garganta, tireoide. A senhora não sente dor? Não? Mas nem no corpo? Não, só aquele dia, mas já melhorou, né? Pai, em nome de Jesus Cristo, se o Senhor quiser e for da sua vontade, o Senhor pode fazer. Enfermidades de tireoide, nós te repreendemos, te ordenamos, saia dela, em nome de Jesus Cristo. Irmã, eu preciso conversar com vocês no final, se puderem ficar, tá bom? Tudo bem? Para a gente conversar rapidinho, 5 minutinhos no final, tá? Amém? Vamos ficar em pé, irmãos? Meu Senhor, no poderoso nome de Jesus Cristo, teu Filho, aqui está, meu Pai, a tua igreja reunida, oferecendo gratidão a Ti, Senhor, nossa graça, nossa gratidão, por tudo que o Senhor fez, nos dando essa palavra revelada, a Sua presença manifestando em nosso meio, o Seu perdão que perdoa os nossos pecados e demais coisas o Senhor ter acrescentado. Muito obrigado, Senhor, pelo culto que ofereci, que nós oferecemos a Ti, que o Senhor recebeu, pelos hinos cantados, Senhor, por tudo que o Senhor fez, nós te agradecemos, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Conceda-nos, meu Pai, a paz, conceda-nos, meu Pai, a vitória, conceda-nos, Pai, as promessas cumpridas, conceda, meu Pai, para nós a autoridade dos céus para repreender o mal. Levanta em nosso meio missionários, pregadores, cantores, pastores, homens e mulheres de Deus, para fazer a Tua obra, Senhor. Nós te agradecemos por tudo e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Levanta a sua mão. Se alguém desejar ofertar na obra do Senhor, é nessa caixinha aqui, tá, irmãos? Para ofertar. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós que nós diremos. Amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.